Ouvir Imagens com Gisele Beigelman. Professora, diante da ameaça de extinção do ginásio Ibirapuera, será que ainda podemos falar em cultura livre? É verdade, o CONDEFAT negou o pedido de tombamento do complexo esportivo do Ibirapuera, mas instituições como a FAUSP, o IAB e diversas associações como Esportes pela Democracia, personalidades da mídia como Milton Leite, o Juca Kfouri e vários atletas seguem pressionando nessa direção do tombamento. E eu acabo de ler um livro que está saindo pela Fundação Rosa Luxemburgo, que discute justamente as relações entre cultura e liberdade. O livro é A Cultura é Livre. Esse é o nome do livro que o Leonardo Foleto, muito conhecido nas redes pela excelente plataforma, blog Baixa Cultura, é o nome do livro que ele lança pela editora Rosa Luxemburgo. O livro tem o subtítulo Uma História da Resistência Antipropriedade e com esse subtítulo o Léo Foleto dá uma das chaves das motivações da obra. A obra tem foco nas dinâmicas da propriedade intelectual e ele faz uma incursão histórica pela relação entre produção cultural e domínio público, analisadas pelo ponto de vista do Sul global. Para tanto, o Léo analisa os circuitos de circulação e de autenticação da cultura em várias épocas, partindo da oralidade na Grécia Antiga e chegando até as práticas colaborativas da atualidade. A consolidação da cultura como bem comercial e produto ao longo do processo de industrialização e os abalos que a internet trouxe ao modelo proprietário da cultura constituem o cerne da discussão como um todo. O livro tem prefácio assinado pelo Gilberto Gil, o Gilberto Gil que foi ministro da Cultura na época justamente do nascimento do Baixa Cultura e é um dos símbolos de uma época em que nós sonhávamos com um horizonte de possibilidades em aberto. Mas eu friso, apesar dessa minha observação, que o livro não cede à palavra-chave que define o ano de 2020, distopia. Pelo contrário, o livro mapeia as manifestações que construíram novos paradigmas como o Creative Commons, o copyleft e as estratégias recombinantes. E o que a senhora destaca no conjunto da obra? Bom, o que eu destaco, acima de tudo, nesse livro é que, partindo desse detalhado e abrangente apanhado sobre a história da propriedade intelectual, o Léo Foleto não apenas cartografa as manifestações relacionadas à circulação da cultura livre, ele, acima de tudo, enuncia que o acesso à cultura e aos meios de produção cultural são as prerrogativas de um mundo livre. Meu tempo está acabando, o livro você compra na Fundação Rosa Luxemburgo ou baixa ele gratuitamente no Baixa Cultura. Eu fico por aqui, um bom dia para você, uma ótima semana para nós e até a próxima. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir Imagens com Gisele Beigelman. Economia, por Gilson Schwartz. Professor, qual o tema da coluna hoje? VW ou Z?
qual é o formato do crescimento econômico, da linha, essa reta, projeção matemática do crescimento econômico brasileiro. Essa discussão voltou agora que saíram resultados do PIB, mostrando, entre aspas, uma forte recuperação. Na verdade, ainda não foi possível sequer voltar aos níveis de crescimento econômico anteriores à pandemia, mas o Ministério da Economia já alega que é uma forte recuperação em V, ou seja, houve uma queda muito rápida e agora haverá uma subida, uma recuperação super rápida também, fazendo assim a figura do V. Os mais céticos já falam que é um W, quer dizer, caiu muito, aí dá uma subida, mas não sustenta, a segunda onda, ou segundo outros ainda não é nem segunda onda, nada se resolveu, acaba caindo de novo, para depois voltar a subir, portanto a figura inspira o formato da letra W, né? E pode ser o Z também, né? Quer dizer, realmente há uma tendência aí mais de longo prazo de crescimento muito lento, muito baixo, e os intervalos são para cair ainda mais para um patamar de desenvolvimento ainda menor, levando em conta a desindustrialização, o desaparelhamento do sistema público, de políticas públicas em várias áreas, deixando a população completamente à margem da crise econômica e da crise sanitária. Inclusive o final do apoio emergencial já decretado pelo governo e parece que aceito por todos, né, vai colocar mais dificuldades ainda para a recuperação econômica. O fato é que houve uma quebra com a ortodoxia nesse ano para fazer o auxílio emergencial, mas o governo e muita gente no mercado financeiro continua desconfiando de qualquer hipótese de aumento de gasto público, de aumento de dívida pública, mesmo que seja para cobrir não gastos correntes, mas sim investimentos de longo prazo. Vários economistas, destacando-se aí o grupo da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, os novos desenvolvimentistas, mas ao lado também de nomes aí como André Lara Rezende, defendem que, de fato, sem o gasto público em investimentos de longo prazo, não haverá recuperação econômica. Professor, qual o obstáculo para fazer do Estado novamente, como já foi em outras épocas na história brasileira, esse grande agente, motor não só de recuperação do crescimento econômico, mas de desenho de um modelo de desenvolvimento de longo prazo? Na medida em que a dívida, o déficit, as contas públicas estourando, o teto de gastos, tudo isso limita e, do ponto de vista do mercado financeiro, torna muito arriscado financiar o governo. Um governo que é incapaz de desenhar modelos de desenvolvimento pensa sempre no curto prazo, vai estimulando o consumo, vai estimulando algumas empresas, alguns setores com subsídios, com isenções, e a taxa de câmbio faz o seu serviço de estimular os exportadores. O Brasil vai se tornando novamente um grande exportador de produtos agrícolas, de matérias-primas. A resposta continua sendo a mesma. É preciso reconstruir um horizonte de longo prazo, de confiança, de expectativas de longo prazo, para que os investimentos públicos puxem um novo ciclo de investimentos também privados, tanto nacionais quanto internacionais. Para isso é preciso confiança, crédito de longo prazo num país que venceu a inflação, mas não venceu a especulação, e o governo continua ainda muito preso às expectativas de curto prazo na gestão da sua dívida pública. Semana que vem voltamos comentando as tendências da economia, da política e da tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, uma pesquisa recente mostra que a violência contra mulheres jornalistas em várias partes do mundo vem saindo cada vez mais do mundo online para o dia a dia real. Como o senhor vê isso? Nós já tratamos desse assunto da violência contra a mulher jornalista e como isso, inclusive, acaba tendo reflexos no abandono de muitas delas da profissão. Essa pesquisa, que é patrocinada pela Unesco e outras entidades, mostra que quase 3/4 das mulheres jornalistas pesquisadas dizem ter sido vítimas de algum tipo de assédio online, pela internet ou pelas plataformas de mídias sociais.
assédio, ameaças e ataques. E o mais grave é isso que você ressaltou agora, porque 20% delas dizem que esse tipo de agressão já está saindo do online para chegar à vida concreta. Elas começam a ser assediadas pessoalmente e agredidas pessoalmente. É uma coisa realmente terrível, inclusive porque a mesma pesquisa mostra que não só contra as jornalistas, mas também contra pessoas ligadas a jornalistas, inclusive suas famílias, se estende essa agressão. A gente fica ainda mais preocupado, se é possível, mais preocupação ainda, quando sabe que em 2017 o Comitê para a Proteção de Jornalistas mostrou que pelo menos 40% dos casos de jornalistas, homens ou mulheres, assassinados, tinham tido previamente situações de assédio online. Então veja que a coisa começa na internet, começa com a covardia máxima, que é de você assediar anonimamente e à distância, mas acaba chegando à vida real, como você disse, e é terrível isso. É importantíssimo que se tome algum tipo de medida, não só do ponto de vista policial, mas também do ponto de vista da estrutura das organizações jornalísticas, para que as mulheres que trabalham nessas redações possam se sentir um pouco mais seguras ou pelo menos amparadas. Algum tipo de assistência precisa ser dada a elas para que elas possam continuar a trabalhar com liberdade e com segurança. Nós já falamos em ocasiões anteriores, professor, que a postura de políticos populistas e autoritários como Trump e Bolsonaro incentivam esse tipo de atitude. E agora, na linha oposta, o presidente eleito Biden, ele formou uma equipe de comunicação só liderada por mulheres. Isso é um sinal positivo? É muito positivo. Você fala nos líderes como os presidentes Bolsonaro e Trump, que são autoritários e populistas, mas além disso, os dois, como a maioria dos autoritários populistas, são também misóginos. Nós sabemos que tanto Trump quanto Bolsonaro agridem jornalistas em geral, mas proporcionalmente muito mais jornalistas mulheres. E no grau de violência muito maior contra jornalistas mulheres. É muito importante que haja outros líderes, como o presidente eleito Joe Biden, que não sejam assim, como ele não é, e que transformem uma atitude correta, digna, como pessoa, em políticas públicas. Então, essa decisão do presidente eleito de fazer com que toda a equipe de comunicação dele, assim como a decisão da vice-presidente Kamala Harris, de fazer toda a equipe de comunicação dela integralmente feminina, é uma coisa muito positiva que merece ser saudada. E é importante ainda, queria dar uma última informação, Márcia. Saiu também um novo relatório de uma outra pesquisa feita pela Fundação Bill and Melinda Gates, mostrando que neste século, em diversos países de todos os continentes, não houve nenhum aumento na porcentagem de mulheres nas redações principais dessas nações. Durante 20 anos, a porcentagem de mulheres nessas redações se manteve estável. Possivelmente, talvez, uma das consequências dessas agressões que as mulheres sofrem nas redações, online e em pessoa, que acaba resultando na desistência de muitas delas de exercer a profissão de jornalismo, que é uma tristeza bastante grande. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. A coluna de hoje traz o resultado de algumas pesquisas que mostram a relação da atividade física e o fortalecimento do sistema imunológico. Um estudo feito com 900 pacientes que contraíram Covid-19 mostrou que o número de internações foi 34% menor entre as pessoas que eram ativas antes da pandemia. Essas evidências indicam que a atividade física tem um efeito protetor contra o agravamento de diversas doenças, inclusive a Covid-19. Olá, ouvintes.
Como temos comentado em nossas colunas e também visto em outros meios de comunicação, os estudos sobre a relação da prática da atividade física e o fortalecimento do sistema imunológico do corpo são muitos, alguns publicados e outros à espera de revisão. Mas de qualquer forma são muito promissores em apontar que é um efeito benéfico e protetor da prática da atividade física em relação ao Covid. Recentemente foi publicado na página da FAPESP um estudo com 900 brasileiros que contraíram Covid-19 e apontam que as internações foram 34% menores entre os voluntários considerados suficientemente ativos, que são aqueles que antes da pandemia praticavam semanalmente ao menos 150 minutos de atividade aeróbia de intensidade moderada ou 75 minutos de alta intensidade, que é justamente o que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Apesar de ser preliminar, os resultados indicam a importância da prática da atividade física na prevenção e no tratamento da doença. Em outro estudo de revisão publicado pelo Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, que é vinculado à Rede DOR São Luís, e já comentado algumas vezes em nossa coluna, mostra que na prática da atividade física, os músculos liberam a enzima peroxidismutase, que tem efeito antioxidante, fortalecendo assim o sistema imune, onde o estresse oxidativo pode resultar em consequências que se agravam em condições após o contágio pelo vírus SARS-CoV. Lembrando que as pessoas do grupo de risco, além da idade, são aquelas que apresentam sobrepeso, diabetes, hipertensão arterial e alguns tipos de câncer que são diretamente associados ao sedentarismo, ou seja, à inatividade física. Professor, diante dessas evidências, por que as pessoas ainda resistem em fazer atividade física? Essa resistência é assunto de pesquisa e já há muito tempo. São vários fatores que devem ser considerados e são muito complexos. Acredito que o principal deles é a disposição pela mudança desses hábitos. Nesta pandemia, muito tem se falado sobre a adoção de alguns hábitos, por exemplo, como os de higiene e as relações de trabalho, que vieram para ficar após a pandemia. Talvez também diminua a resistência em relação à prática da atividade física, não sabemos. Esta pandemia, apesar de trágica, nos mostra alguns caminhos que devemos nos atentar, senão a vida poderá ficar insuportável. Algumas lições que a pandemia traz devem ser incorporadas. Como exemplo, cito os valores como solidariedade e respeito, que diretamente afetam positivamente as nossas boas relações no trabalho, as relações de atenção com a família e amigos, uma boa alimentação e a prática da atividade física. Esse é o conceito de bem-estar. Nós temos o livre-arbítrio. A escolha é nossa. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Professor Glauco Arbix, 19 pesquisadores brasileiros estão entre os mais citados de 2020. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Em tempos bicudos como o nosso, em que a universidade está sempre ali para alguém, em especial do governo, pisar, segregar ou afirmar que não serve para muita coisa, é muito reconfortante saber que saiu a lista dos pesquisadores altamente citados de 2020, feita pelo site internacional Web of Science, da Clarivate Analytics, e nessa lista a gente encontra 19 pesquisadores brasileiros. 11 estão aqui, desses 19 estão aqui no estado de São Paulo, vários são da Universidade de São Paulo, exemplo do Paulo Artacho, que é do Instituto de Física da USP, está lá o André Brunoni, da Faculdade de Medicina da própria USP, o Geoffrey Cannon, da Faculdade de Saúde Pública, tem gente como a Renata Bertazzi Levi,
da Faculdade de Medicina da USP, gente de várias disciplinas, de várias áreas do conhecimento e que deixa a gente bastante orgulhoso. Esse é um exemplo claro de como a universidade consegue produzir ciência de qualidade, que faz pesquisa altamente relevante e recebe reconhecimento internacional. Evidentemente, no primeiro país com mais gente citada figura os Estados Unidos, com mais de 2.600 pesquisadores, e dentre os pesquisadores americanos se situa a Harvard University, com quase mais de 180 pesquisadores mais citados. Em segundo lugar, vejo uma grande surpresa, estão os pesquisadores da Chinese Academy of Science, da Academia Chinesa de Ciências, com 124 autores. O Brasil podia estar avançando muito mais, infelizmente as elites brasileiras, em especial aquelas que governam o país, olham a ciência com muita desconfiança e não perdem uma oportunidade para fustigar aquilo que é feito, apesar daquilo que nós fazemos com muita competência. Dou os parabéns para os pesquisadores que entraram na lista e para todos os outros que dedicam sua vida à geração de conhecimento. Eu, Paulo Capuzzo, falei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.